Só aí, aquele negócio, o síndrome do cão vira lata, eu não consigo. Cara, o nosso país é maravilhoso, tem muita coisa que funciona aqui, que tu olha no país de primeiro mundo, não funciona. Né? Então a gente tem que... Nós falamos do sistema de saúde, esse dia do SUS, cara. Porra, tu vai um brasileiro morar na Austrália, por exemplo, que aconteceu com um amigo meu, que ele teve que mentir o nome dele lá, pegar um documento e fingir que era mudo. Né, para ter atendimento. Nos Estados Unidos, né? Agora vai chegar aqui, sei lá, um rapaz do Senegal se cortou, caiu de moto, vai no hospital, vai ser atendido. Vai ser atendido. Isso é maravilhoso, cara. Só a gente tem que falar assim, ó, tem que ter orgulho disso. Tem problema? Vários. Mas nós temos também que nos orgulhar do que tá dando certo. E até melhorar, para ficar melhor ainda, né? Uhum. Você tava... Mas na hora do almoço a gente tava conversando. Você morou nos Emirados Árabes ali, né? Você morou naquela região. Morei nos Emirados Árabes, ali eu fui várias vezes para competir, para dar aula e tal, e daí morei de 2008 a 2011. Né? Peguei aquela ascensão do Daesh ali, depois fui para Jordânia, fiquei 8 meses na Jordânia, trabalhei lá na Jordânia também para o governo. E lá também rola uma superioridade, um povo superior, assim, em relação ao outro. Digamos, quase que um supremacismo nacional. Racismo. Um racismo. Ali, né? Tem um problema ali de quem é cidadão dos Emirados com outros árabes que nascem ali, que são filhos de palestinos, de libaneses, de sírios, de jordanianos, de egípcios, tem essa relação, que eles não têm a cidadania, né? Porque diferente do nosso país, quem nasce aqui é brasileiro, né? O jus solis, que a gente chama. E para o mundo árabe é o jus sanguinis, é quem... de onde é que vem teu sangue? Filho, né? Filho de quem? Exatamente. Então tem essa questão lá, tem a questão dos trabalhadores, isso aí no Golfo todo, né? Dos trabalhadores indianos, paquistaneses, que tem quase que um trabalho escravo, né? Então tem muitas coisas ali que precisam ser modificadas. Nós chegamos ao ponto de falar por que muita gente falava na época, e agora fala os palestinos, mas na época falava, tu vê os árabes do Golfo não aceitam os sírios, por que a Europa tem que aceitar os sírios, né? Primeiro que existe uma questão de que os sírios estavam querendo fazer uma revolução, até instituir, de certa forma, uma república democrática, pelo menos era o discurso na época, né? E os países do Golfo não querem que ninguém, um falante de árabe, entre lá em massa, os falantes de árabe em massa, falando sobre democracia dentro dos países do Golfo. São todas monarquias, eles não querem uma revolução como aconteceu no Irã, né? Da mesma forma, agora fala assim, mas por que o Egito e a Jordânia não aceitam os palestinos? Daí os caras têm a cara de pau, que chega a ser nojento. Isso fala assim, não é um problema, os palestinos são um problema. É um discurso racista. Bom, primeiro, existe o discurso de que os palestinos têm que ficar na Palestina. Não tem que ficar no Egito, não tem que ficar no Líbano, não tem que ficar na Jordânia. Os palestinos têm que ficar na terra deles, a Palestina, né? E segundo ponto, que sempre foi feito isso, empurra os palestinos, é óbvio que os palestinos não vão aceitar, porque eles estão no direito deles de lutar pela terra deles, e daí vai ser aquela desculpa de Israel, por exemplo, entrar no Líbano, que nem já fizeram, entrar na Síria, que nem já fizeram, entrar na Jordânia, que nem já fizeram, ou entrar no Egito, que nem já fizeram, e falar assim, não, nós vamos aqui porque os palestinos nos atacaram, e daí começa a anexar a terra, que nem anexaram o Golã, por exemplo, né? E é até interessante se a gente conseguir... Você falou do mapa ali, né? O mapa também da Grande Israel, né? Se a gente botar o mapa da Grande Israel, né? Que uma linha sionista defende a Grande Israel, que pegaria não só a Palestina inteira, como o Líbano, a Síria, parte da Jordânia, parte da Arábia Saudita e parte do Iraque, e parte do Egito. Que deve falar assim, não, mas só aí são uma minoria lá em Israel que defende. Cara, os caras têm um mapa... Em alguns batalhões israelenses tem um mapa da Grande Israel no ombro. Tu imagina a seguinte situação, Rodrigo. Eu não sei se vocês serviram o exército, estiveram na caserna. Mas tu imagina um soldado brasileiro que tá lá, vamos supor que agora instituiu no exército brasileiro usar um mapa do Brasil aqui no ombro. Daqui a pouco o cara vai o mapa do Brasil, o cara tá com o Uruguai junto. Ou uma parte da Argentina. Cara, seria um escândalo. Né? Aí essas linhas vermelhas é a Grande Israel, que muitos dos sionistas defendem. Ela pega o Iraque, lá, quase toda a Síria, o Líbano todo, parte do Egito, o norte da Arábia Saudita. A hora que tudo for Israel vai ser quando o Messias vai chegar. Porque assim, eles defendem uma linha, defendeu Jerusalém, né? Daí foi crescendo.
E hoje tem esse mapa no ombro dos soldados israelenses, do exército de Israel. Esse mapa aí seria um mapa histórico, bíblico, para eles lá. Um pouco essa linha de tentar transferir, né, o que seria a visão bíblica, né? Exato. A visão bíblica, do Antigo Testamento para hoje, né? Como seria Israel, assim, da Bíblia, o reestabelecimento do reino de Israel, né? O grande reino de Davi, de Salomão. Essas seriam as áreas ali que eles teriam acesso, né, conquistado. E que, na verdade, né, Lucas, até assim, ó, claro, a gente não entrando na questão religiosa, mas quando fala de o reino de Israel, de todos os reinos antigos, o pessoal acha que é o reino de hoje. O cara tem um castelo gigante, um exército de 1 milhão de homens. Não, pessoal, os caras fediam a ovelha. Os caras moravam eram beduínos, a grande maioria. Então era o rei era um líder tribal, cara, não era o... Não era um trono de ouro, toda aquela coisa. As pessoas, né, fazem lá. Vou dar um belo exemplo do filme 300, né? Que fala sobre a invasão persa ali no Mediterrâneo. Cara, o filme 300 é baseado num quadrinho, né? E ali já começa a mostrar os persas, os iranianos, né? Os monstros, os caras que só aparecem os olhos, os tal de a tropa lá, os medos, imbatível, né? O Xerxes é um gigante. Xerxes é todo e daí o pessoal os 300, todo mundo veio de uma academia de crossfit, né, cara? Tudo trincadão, bonitão, né? Então, assim, é aquele negócio da guerra cognitiva, né? Vai criando aquilo ali. E o cara ele quer ir pra crossfit lá ser 300, né, cara? Ele não quer ser o Xerxes de joia, maluco, ou corcunda, sabe? Então, é toda essa criação. Os caras abrem uma bacia, fazem uma sopa que tem todo tipo de carne, todo tipo de massa, todo tipo de legumes, tem até pedra. E toma aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta. E sobre essa questão aí da Grande Israel, é interessante assim, porque apesar de não ser exatamente a ideologia mais difundida entre a população, que hoje defende o que está acontecendo em Gaza, né? A população israelense está de acordo com o conflito, né? Mas existe uma fração da população, e aí o Mohamed estava falando, né? Que é interessante ver que, tudo bem que não é a maioria, mas você tem uma reverberação grande, inclusive dentro das Forças Armadas, e mais. Quem está no governo hoje, quem está no poder, como por exemplo Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da segurança de Israel, ministro interno, né, da segurança interna, o cara que controla a polícia de Israel. É o cara, por exemplo, que controla a situação em Jerusalém, aonde justamente árabes, cristãos, judeus estão o tempo todo interagindo, né? Esse cara, por exemplo, ele é um extremista radical, reconhecido, de extrema-direita. Ele defende esse mapa aqui. Ele defende esse mapa, ele defende essa visão religiosa de Israel. Né, um Israel que é uma visão que em última instância é racista, né, porque vê um excepcionalismo, né, Israel é um dos países que tem isso talvez de maneira mais proeminente, né, a ideia de um excepcionalismo, né, do mesmo jeito que os americanos têm mandei isso. Mandei pra ti a farda dos caras. Vocês já devem ter visto aí, os Estados Unidos tem muito, né, essa questão do excepcionalismo americano, de que os Estados Unidos eles podem fazer certas coisas porque eles são a democracia maior, eles são o país que veio libertar e tal. Israel tem muito essa questão do excepcionalismo também, porque é o povo escolhido, né? Olha que, imagina, você ser o povo escolhido de Deus, né? Essa visão religiosa, extremista, que está dentro ali, por exemplo, do Ministério do Interior de Israel, o ministro da economia israelense também, o Bezalel Smotrich, é outro extremista, racista, dessa minoria religiosa que tem pouco poder, tradicionalmente, né, teve pouco poder em Israel ao longo do tempo, mas nos últimos anos, né, principalmente à medida que o Netanyahu foi se enrolando ali na política interna de Israel, ele teve que dar mais poder para esses setores. Hoje esses setores controlam né, a polícia, tem um poder dentro do orçamento de Israel, escolhe onde vai gastar o dinheiro. Então é uma minoria dentro do parlamento, esses grupos, mas na prática eles têm um poder enorme. Na realidade ali, né? Porque esse argumento é muito falado por quem vai defender a pluralidade em Israel, dizer não, porque Israel é uma democracia, Israel não tem nada disso. Esses grupos religiosos, eles têm uma minoria no parlamento, isso é verdade. No entanto, a coalizão do Netanyahu, ela depende dessa minoria, de às vezes de 5, 6, 10 cadeiras, para se manter no poder. Então ele tem entregado cada vez mais poder para esses caras, mesmo que do ponto de vista da população em geral, eles tenham uma representatividade pequena. E conseguem, então, mesmo com essa representatividade pequena, ter uma relevância ali no enorme, cada vez maior. Influenciando e aumentando. Exato. Ô, Lucas, você enxerga também, a gente falou muito sobre isso ontem, mas eu queria a sua opinião. Você vê um lobby sionista, inclusive, infiltrando em governos de outros países e
meio que, sei lá, saqueando recursos para alimentar todo esse projeto. Se retroalimentar, financiar, manipular. Você consegue enxergar isso daí? Ontem, eu estava acompanhando vocês conversando, né? O Mohamed falou um pouco sobre isso, eu achei muito interessante, assim, muito válido, e tem a ver com isso que você está me perguntando. Israel é um país que tem um setor de inteligência, notadamente sabido, né, muito avançado, né? Tem ferramentas, tem empresas, né, de software, de capacidade de intervenção externa e intervenção velada, né, que é o grande segredo da guerra moderna, é você fazer esse tipo de ação, atacar estados-alvos sem que o próprio estado perceba, que a população perceba, que o governo perceba. Esse é o grande segredo, né? Uma guerra que não está sendo vista, né? Nem pela própria população que está vivenciando ela, né? A guerra híbrida, essa guerra cognitiva, guerra em várias camadas, né? Então, por exemplo, né, só para dar alguns exemplos disso aí que você está falando e dizer que sim, tá? Assim, já respondendo, acredito que Israel é um dos países mais bem sucedidos nessa estratégia de intervenção em outros estados, intervenções veladas, intervenções que não ficam explícitas, mas, por exemplo, né, às vezes a gente tem vazamentos, e aí são indícios, né, que confirmam isso. Por exemplo, o caso ainda pegando nessa linha aí dos softwares, né, por exemplo, pouco tempo atrás, vocês devem lembrar, o pessoal deve lembrar, a NSO é uma empresa israelense, talvez a maior de Israel, uma empresa privada israelense nesse setor de inteligência. Ela desenvolveu vários aplicativos, né? Vocês falaram sobre isso ontem aqui. Aplicativos que são para monitoramento, espionagem, por aí vai. O Pegasus é um dos mais famosos, né? O aplicativo Pegasus. Ele foi usado, por exemplo, para hackear e poder espionar, né? A melhor palavra, para espionar vários líderes aqui na América Latina, por exemplo. Tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes, quem estava espionando não exatamente era o governo israelense, porque o governo de Israel vende esses aplicativos para terceiros. E vou dar um exemplo, né? No Paraguai, isso foi muito usado. No Paraguai aqui, velho? Foi usado no Paraguai contra o presidente paraguaio. Tá? Foi usado, isso tá na imprensa aí. Foi o país que foi mais afetado recentemente, que a gente tem assim, vazamento, que viu, foi o México, né? O AMLO. O Manuel López Obrador, o antigo presidente do México antes da Cláudia Sheinbaum, que é a que está agora, que é judia, inclusive, né? Apesar de ser mais de esquerda e tal. O López Obrador, ele foi espionado antes de ser presidente. O celular dele foi grampeado, isso foi vazado. Várias autoridades, senadores ali. E aí o que entra, o que acontece? É uma coisa que o Mohamed comentou ontem. Apesar de muitas vezes a espionagem tá vindo de grupos terceiros que adquiriram esses aplicativos, Israel tá lá na sombra, lá vendo tudo que os espiões estão espionando. Eles estão grampeando quem tá grampeando, né? Eles olham o que está sendo visto. Então, a Polícia Federal, por exemplo, no Brasil, quase comprou o Pegasus, né? E uma das... Isso não foi público, tá? Isso aqui sou eu especulando, mas de fato ela analisou, não quis e deixou por isso mesmo, né? E uma das questões aí que ficou no ar é isso, né? Será que a Polícia Federal avaliou que era seguro ter um aplicativo do governo israelense? Será que a Polícia Federal não viu que os dados que eles estariam monitorando não estariam sendo vazados, né, de maneira velada lá para Israel também? Então, assim, Israel é muito bem sucedido nessa tarefa de adquirir dados, monitoramento, né, isso, claro, né, eles não estão fazendo isso à toa. Não, isso é até uma ferramenta para eles, né, tipo assim, isso. Eu vou colocar todo mundo para ser investigado? Não, eu vendo aqui o aplicativo, vendo barato, e deixo essas pessoas... fazerem pra mim. Determinarem quem que vai ser, ó, vou falar, você. Terceirizou. Porque assim que, como eles estão terceirizando ali, ó, já estão indo no foco aonde realmente importa pra mim saber. É tipo o Google treinando a IA porque dele. O Mossad é um serviço secreto eficiente, mas pequeno. Ele não é grande como as pessoas veem. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, agora na questão do Irã, os agentes de campo não eram israelenses. Eram gente subornada, comprada por eles, porque eles não tem como botar gente de campo lá. Então é isso que está acontecendo. Por isso que eu falo da questão de cooptar agentes no Brasil. É a mesma dinâmica. Mas os caras e os caras trabalham para mim. Sabendo ou não, estão trabalhando para mim. No meu ponto de vista, o que é pior, assim, que a população não enxerga, isso tá sendo financiado com dinheiro de outros países. Como você coloca A gente falou aqui ontem, né? Você coloca um deputado, você coloca um vereador,
Você, ó, apoia meu projeto aqui, apoia minha ONG aqui. Isso aí você tá saqueando o dinheiro pra você financiar ali um projeto, Ô, cara. Rodrigo, um caso concreto também pra gente exemplificar e as pessoas não ficarem, pô, esses caras na teoria da conspiração. eu Um fico caso com medo concreto, disso. ó, recentemente agora vocês viram o dia da amizade, que não foi sancionado pelo Lula, entre Brasil e Israel. Vocês viram isso aí que saiu na mídia recente agora, né? O Congresso aprovou isso, um dia da amizade. Por unanimidade, o Senado. O Senado, né? Unanimidade. O Senado. E aí o que acontece? Você vê que, do ponto de vista... Isso no meio do genocídio palestino, né? No meio dessa situação de guerra, de matança. Então algo, no mínimo, controverso, né? Para o Senado estar aprovando esse tipo de linha, sobretudo quando a gente vê um crescimento, né, do repúdio da população brasileira às ações israelenses em Gaza. Mas curioso a gente ver, por exemplo, que a representatividade, né? Qual que é a representatividade em termos numéricos da comunidade judaica no Brasil? Tem milhões e milhões de judeus no Brasil para fazer lobby e apoiar esse tipo de projeto, por exemplo? Não. Não tem. Não tem, né? Tem muito mais árabe Tem no Brasil, na muito verdade. mais, Né? Em muito termos de mais. imigrantes, de famílias, né? Sírias, libanesas. Mas você teve a aprovação desse projeto ali, né? Isso passando dentro do Senado. E isso não veio de graça. Quem que tava ali por trás, ali fazendo lobby? Com certeza tinha gente fazendo pressão. Campanha sendo financiada por essas pessoas, por essas empresas, né, por interesses ali sendo patrocinados. Então, a gente vê projetos legislativos ganhando vida, né, dentro dessa linha aí que você está falando. É claro que ninguém vai vir a público e falar isso, né? Ah, eu recebi dinheiro da campanha de fulano, então eu vou votar a favor com ele aqui. As pessoas não fazem isso, né? Mas quando a gente aprende a ler nas entrelinhas ali, ó, junta o Lé com o Cré, né, como o pessoal diz, você vê, é isso que está acontecendo. Um dia da amizade entre Brasil e Israel sendo aprovado de maneira unânime ali nesse cenário controverso, né? Por que isso está acontecendo, né? Será que tem uma comunidade, milhões de judeus ali pressionando, pedindo e tal? Não, você nem vê esse debate, né? Mas foi aprovado, passou. De onde que surgiu isso? De onde que veio isso? Né? Fica aí no ar, né? E são as mais diversas camadas. Tá? Quando começou a fortalecer a influência sionista no Brasil, nos anos 90, o sionismo israelense já identificou no Brasil uma fração da sociedade que poderia ser cooptada. Porque isso aí não foi eles que inventaram. Né? Toda vez que tu vai fazer uma guerra híbrida, né, tu vai infligir uma guerra híbrida para um outro estado, tu primeiro identifica uma fração da população. Uma